Por favor, forneça o texto acima em português, adaptado para diferentes culturas lusófonas. A chuva caía com força naquelas vielas de Lisboa. As luzes dos postes refletiam nas poças, criando um espetáculo de cores que era quase como uma tela viva. Miguel, um jovem artista, estava sentado em sua mesa de café favorita. Os traços de suas últimas obras espalhados à sua frente. O fado da casa vizinha ecoava pelo ar, cada nota parecendo entender a dor e a esperança que carregava dentro de si. Ele sonhava em um dia deixar de ser invisível para seu público e conquistar um espaço no coração da cidade. Naquela noite, enquanto a tempestade dançava ao seu redor, um envelope elegante apareceu na soleira da porta, como uma visão em meio ao caos. Um convite para expor suas obras em uma galeria renomada. Os olhos de Miguel brilharam com a possibilidade. Era a chance que esperava. Mas, ao mesmo tempo, um aperto no peito o lembrou do seu antigo amigo, Hugo, que agora dominava o círculo da arte lisboeta. Miguel sempre sentira que, por trás das sorrisos, Hugo nutria a inveja de seu talento. E agora seus temores se tornaram um eco na mente. E se ele estivesse sabotando suas chances? A mente de Miguel girava. Ele queria acreditar que tudo o que havia construído até então valia a pena. Enquanto as gotas de chuva tamborilavam na janela, ele se lembrava de cada vez que família e amigos o pressionaram a abandonar seu sonho e buscar uma carreira mais segura. A arte era sua paixão, mas seria suficiente? No fundo do coração, a dúvida o consumia como uma sombra. Foi quando um desconhecido misterioso se aproximou. Um homem de olhos penetrantes e um sorriso enigmático que parecia saber mais sobre ele do que qualquer um. Ele sussurrou uma proposta tantalizante, prometendo ajudar Miguel a alcançar a fama que tanto desejava. Os detalhes eram vagos, mas a oferta envolvia riscos e consequências que mexeriam com a própria essência da arte que Miguel tanto amava. O choque não era só pela proposta em si, mas pela maneira como o estranho olhava para ele, como se visse além de suas inseguranças. A atmosfera ao redor parecia se alterar, como se as paredes do café falassem sussurros sobre escolhas que mudariam sua vida. Ele se viu imerso num turbilhão de emoções, perguntas sem resposta pipocando em sua mente. Até onde você iria por amor à arte? E quem poderia realmente confiar? Enquanto a chuva continuava a cair, formando uma cortina de mistério na noite, Miguel sabia que precisava tomar uma decisão. Sua grande chance estava diante de si, mas também o eco do passado. Um amigo que poderia se tornar um inimigo e um estranho que poderia ser sua salvação. O que ele escolheria? A noite prometia mais do que a mera chuva. Trazia consigo a possibilidade de transformação, mas também de traição. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva se intensificava, criando uma sinfonia de batidas inconfundíveis no teto do café. Miguel, imerso em seus pensamentos, olhou para o desconhecido com uma mistura de curiosidade e medo. O homem de olhar profundo e sorriso enigmático parecia perceber sua hesitação. Você tem um talento impressionante, mas precisa ser ousado, disse ele, sua voz baixa ressoando em meio ao barulho da chuva. Antes que Miguel pudesse responder, o desconhecido se aproximou ainda mais, sua presença envolvente. Imagine ser conhecido não apenas em Lisboa, mas em todo o mundo. Arte é poder, ele sussurrou. A ideia seduzia Miguel, mas a desconfiança crescia como um nó na garganta. Por que um estranho se importaria tanto? Aquela proposta trazia consigo um peso, uma responsabilidade que ele não estava certo se poderia suportar. Mas antes que pudesse refletir mais, uma explosão ensurdecedora cortou o ar pesado. A janela atrás de Miguel estourou em 1000 pedaços, o vidro fragmentado espalhando-se pelo chão. Em seguida, um grito estridente ecoou pelas vielas. Miguel C. Virou seu coração disparado. A cena que se desenrolou fora da calçada era caótica. Pessoas corriam em todas as direções, algumas caindo, outras ajudando, mas algo muito pior estava prestes a acontecer. Entre a confusão, ele viu Hugo, seu antigo amigo, agarrado a um homem, um artista conhecido, mas também um rival. O olhar de Hugo era de desespero misturado à raiva, enquanto o homem lutava, tentando se desvencilhar. Você não pode me levar! Hugo gritava, sua voz embargada. Eu não sou como você! Não posso ser parte disso! O impacto daquelas palavras soou como um golpe. Miguel mal podia acreditar no que ouvia. O que estava acontecendo ali? Como Hugo se envolveu em algo tão sombrio? Em um instante, o estranho ao seu lado também começou a se afastar, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Você precisa ir, Miguel. Isso não é apenas arte, é perigo. A sensação de urticária tomava conta de Miguel. Os segredos que cercavam seu amigo não eram apenas sobre inveja. Havia algo mais obscuro em jogo. Ele hesitou, sabendo que deveria escapar, mas a curiosidade e o medo se entrelaçavam em sua mente. Enquanto as sirenes se aproximavam, Miguel viu Hugo olhar para ele, suas feições revelando uma mistura de raiva e desespero. Você não sabe, Hugo gritou, sua voz cortando a distância. Tentei te proteger. Você não faz ideia do que é estar no meu lugar. Aquela confissão deixava Miguel em choque. Proteger? O que isso significava? A tempestade lá fora agora era nada comparada à tempestade e ao turbilhão emocional que acontecia no coração de Miguel. E naquele pingo de clareza, tudo parecia girar. Ele queria entender, saber a verdade por trás das palavras de Hugo. Mas o desconhecido insistia. Vá! Agora! E como um raio de luz, a certeza do que estava em jogo se fazia presente. A rua estava repleta de incertezas, e Miguel precisava escolher seu caminho, mesmo que isso significasse deixar para trás as respostas que tanto desejava. Apenas um leve sussurro preenchia o espaço entre eles. Miguel ficou paralisado por um momento, as opções se desenhando diante dele.
Fugir do caos ou mergulhar de cabeça na confusão que envolvia a vida de seu amigo? As gotas de chuva que caíam pareciam perguntar: até onde você estaria disposto a ir para descobrir a verdade? E antes que pudesse decidir, um clarão iluminou a noite e o grito de Hugo ecoou mais uma vez, fazendo com que seu coração parasse em sua determinação. O que significava aquilo tudo? Era um chamado ou um aviso? A única certeza era que nada seria como antes. Miguel estava paralisado. A tempestade lá fora não se comparava ao turbilhão de sentimentos dentro dele. O olhar intenso do desconhecido o seguia, como se soubesse que a decisão que ele tomasse agora mudaria tudo. Ele hesitou, confuso. Você precisa ir, Miguel. Isso não é apenas arte, é perigo. O pânico começou a tomar conta do café, mas algo dentro dele queria descobrir a verdade. Hugo ecoavam na sua mente. Você não sabe, tentei te proteger. O desespero do amigo fazia suas entranhas revirarem. O que Hugo sabia? Miguel sentia que estava pairando entre a curiosidade e o medo, sem saber para onde se virar. E então algo quebrou a tensão do momento. Um estrondo. O céu ruiu em relâmpagos. A luz dentro do café piscou. E tudo parecia se estabilizar numa pista de dança hostil entre o sussurro do desconhecido e os gritos de Hugo. Mas não era só isso! Uma sombra surgiu na porta, um vulto que se misturou com as gotas de chuva, deslizando velozmente. Era uma figura alta, coberta por um manto escuro. Miguel prendeu a respiração. Aquilo não era normal. O estranho ao seu lado recuou. A expressão do rosto dele, marcada pela inquietação. Para onde você vai? Gritou, mas a figura se lançou adiante com agilidade impressionante. Em um movimento rápido, pegou Miguel pelo braço e o puxou. A cena se desdobrava em um frenesi. O manto escuro girava como uma tempestade, e Miguel percebeu que a figura era Sara, sua ex-namorada. Como ela estava ali! O choque atravessou seu corpo como eletricidade. O que você está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar. A voz baixa e trêmula. Sara olhou diretamente em seus olhos, o desespero refletido no dela. Eu sei o que está acontecendo, Miguel. Não é só arte. Hugo. A palavra ficou presa na garganta dela, como se dissesse algo que mudaria tudo. Hugo, o que você sabe sobre ele? A urgência cresceu dentro de Miguel. Para onde tudo aquilo estava indo? Ele tinha mais perguntas do que respostas. Mas antes que Sara pudesse responder, a figura sombria atrás dela materializou um objeto, uma faca. Saia da frente, Sara! Isso não é uma simples disputa artística. A atmosfera se encheu de eletricidade. O desconhecido estava claramente irritado. E Miguel sentiu o coração acelerar. Espera! O que está acontecendo? O medo e a raiva se entrelaçavam dentro dele. Ele não podia acreditar no que via. A arte de verdade não é segura, Miguel! Sara gritou, enquanto se movia como um escudo entre eles. De repente, as luzes do café se apagaram. A escuridão foi cortada apenas pelos relâmpagos lá fora. Os gritos foram abafados, ecoando com dor e desespero. E no breve instante em que tudo ficou em silêncio, um novo grito. Você traiu o movimento! O som ressoou na escuridão como uma explosão. O choque aplaudiu a cena enquanto as luzes se acendiam novamente. No meio da confusão, Miguel viu Hugo ser empurrado para trás, desabando ao chão. Os olhares de todos se encontraram, e então a verdade veio à tona como uma bomba. Hugo estava por trás do plano todo.
As palavras de Sara cortaram o ar. Ele manipulou todo mundo. O mundo de Miguel desabou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que ele jamais imaginara. A traição, o ódio, a rivalidade e aquela amizade que ele nutria. Não, isso não pode ser verdade. Miguel gritava, sua voz repleta de dor. E ali, na penumbra do café, enquanto a tempestade continuava seu alvoroço do lado de fora, Miguel percebeu que a batalha não era apenas entre ele e Hugo, mas algo muito maior, muito mais horrendo do que poderia supor. Só então, como um eco distante, o grito de Hugo penetrou suas entranhas. Você não sabe o que isso realmente significa. Miguel estava prestes a descobrir o que estava por trás de tudo aquilo. Dúvidas e sombras pairavam sobre ele, e ele sabia que nem tudo estava resolvido. A tempestade estava longe de acabar. Miguel ficou estático, o coração batendo forte no peito. O que acabara de ouvir virou seu mundo de cabeça para baixo. Hugo, seu amigo responsável por tantas noites de fado e riso, agora parecia um traidor. E ali estava Sara, sua ex-namorada, no olho do furacão, tentando protegê-lo de algo que não compreendia totalmente. Algo muito maior que uma simples disputa artística. A tensão no ar estava densa, quase palpável. Apenas o ruído da chuva e os gritos da multidão preenchiam o silêncio suscitante que pairava entre eles. O desconhecido, próximo a Miguel, havia recuado, mas com um movimento rápido, ele se lançou para a frente. Não se intrometa, Sara! Sua voz era um corte, afiada como a lâmina que ainda metia medo. Do lado de fora, o caos se intensificava. A figura sombria que havia atacado Miguel agora se erguia como uma sombra ameaçadora. Mas foi a palavra traição que ecoou na mente de Miguel. Ele nunca imaginou que Hugo pudesse ser tão sombrio, tão maquinador. As peças da história começavam a se encaixar, mas a verdade parecia muito mais angustiante do que ele poderia suportar. De repente, uma explosão de luz. A energia do café piscou uma vez e então apagou. Gritos encheram o espaço, uma onda de pânico se espalhando como fogo. No escuro total, as vozes lutavam para se fazer ouvir. E quando a luz retornou, a cena era desoladora. Hugo estava caído, seus olhos vazios, o corpo estirado no chão frio. Miguel queria correr até ele, gritar por ajuda, mas algo o segurava. Sara o puxou com força. Não, Miguel, não se aproxime. O medo no rosto dela refletia uma verdade que ele ainda não conseguia entender. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, uma irmã de um rival, vestida com roupas estilosas, mas agora cheia de tensão, entrou no café. Você não deveria estar aqui! Ela olhou diretamente para Miguel, estreitando os olhos. Você fez isso! Um choque correu pela sala. Miguel piscou para ela. O que você está dizendo? Eu não fiz nada. Mas a expressão dela era de total certeza. Hugo, ele não era o que você pensava. Ele estava planejando algo maior. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e medo. Sara cutucou sua mão, puxando-o para trás enquanto a confusão aumentava.
A atmosfera tornava-se mais pesada. A cada segundo as vozes ecoavam. As situações ficavam mais tensas. Miguel se sentia perdido, como se estivesse em um filme que não entendia. E no fundo, uma voz sussurrava que a verdade estava diante dele, mas se escondia entre as sombras. Mas por que, Hugo? Ele gritou, tentando fazer sentido da situação. A irmã do rival passou ao lado dele, um gesto de desprezo no olhar. Ele trouxe esse caos para Lisboa. Ele precisava da sua fama. Você era a peça que faltava para o grande plano dele. Miguel olhou para Sara, procurando segurança, mas encontrou apenas um abismo de incerteza. Naquele momento, entendeu. Hugo não era seu amigo. Ele era parte de algo muito maior, e Miguel havia sido um peão em seu jogo. A traição cortava como uma lâmina afiada. A chuva agora caía com mais intensidade, como se o céu estivesse lamentando todas aquelas verdades sangrentas. E ali, no meio daquele turbilhão, Miguel soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele deveria escolher confrontar Hugo, descobrir até onde ele realmente teria ido, ou se afastar e deixar tudo para trás. A decisão pesava em seus ombros, enquanto olhos atentos observavam, ávidos por cada movimento. Em meio ao caos, o silêncio se instalou novamente. Um grito de Hugo ecoou na distância. Você vai se arrepender! Miguel sentiu o gelo percorrer suas veias. Antes que pudesse processar aquele súbito ataque, a verdade o cercava. E no fundo, a única certeza era que nada ia se resolver tão cedo. Ele estava no epicentro de algo muito, muito mais perigoso do que a arte. E a única pergunta que restava era: quem ele poderia realmente confiar? Miguel estava estático, o coração batendo forte no peito. O que acabara de ouvir virou seu mundo de cabeça para baixo. Hugo, seu amigo, o responsável por tantas noites de fado e riso, agora parecia um traidor. E ali estava Sara, sua ex-namorada, no olho do furacão, tentando protegê-lo de algo que não compreendia totalmente. Algo muito maior que uma simples disputa artística. A tensão no ar estava densa, quase palpável. Apenas o ruído da chuva e os gritos da multidão preenchiam o silêncio suscitante que pairava entre eles. O desconhecido, próximo a Miguel, havia recuado, mas com um movimento rápido, ele se lançou para a frente. Não se intrometa, Sara! Sua voz era um corte, afiada como a lâmina que ainda metia medo. Do lado de fora, o caos se intensificava. A figura sombria que havia atacado Miguel agora se erguia como uma sombra ameaçadora. Mas foi a palavra traição que ecoou na mente de Miguel. Ele nunca imaginou que Hugo pudesse ser tão sombrio, tão maquinador. As peças da história começavam a se encaixar, mas a verdade parecia muito mais angustiante do que ele poderia suportar. De repente, uma explosão de luz. A energia do café piscou uma vez e então apagou. Gritos encheram o espaço, uma onda de pânico se espalhando como fogo. No escuro total, as vozes lutavam para se fazer ouvir. E quando a luz retornou, a cena era desoladora. Hugo estava caído, seus olhos vazios, o corpo estirado. No chão frio. Miguel queria correr até ele, gritar por ajuda, mas algo segurava. Sara o puxou com força. Não, Miguel, não se aproxime. O medo no rosto dela refletia uma verdade que ele ainda não conseguia entender.
Mas antes que pudesse formular mais perguntas, uma irmã de um rival, vestida com roupas estilosas, mas agora cheia de tensão, entrou no café. Você não deveria estar aqui! Ela olhou diretamente para Miguel, estreitando os olhos. Você fez isso! Um choque correu pela sala. Miguel pispou para ela. O que você está dizendo? Eu não fiz nada. Mas a expressão dela era de total certeza. Hugo, ele não era o que você pensava. Ele estava planejando algo maior. Seus olhos brilhavam com uma mistura raiva e medo. Sara cutucou sua mão, puxando-o para trás enquanto a confusão aumentava. A atmosfera tornava-se mais pesada. A cada segundo, as vozes ecoavam. As situações ficavam mais tensas. Miguel se sentia perdido, como se estivesse em um filme que não entendia. E no fundo, uma voz sussurrava que a verdade estava diante dele, mas se escondia entre as sombras. Mas por que, Hugo? Ele gritou, tentando fazer sentido da situação. A irmã do rival passou ao lado dele, um gesto de desprezo no olhar. Ele trouxe esse caos para Lisboa. Ele precisava da sua fama. Você era a peça que faltava para o grande plano dele. Miguel olhou para Sara, procurando segurança, mas encontrou apenas um abismo de incerteza. Naquele momento, entendeu. Hugo não. Era seu amigo. Ele era parte de algo muito maior. E Miguel havia sido um peão em seu jogo. A traição cortava como uma lâmina afiada. A chuva agora caía com mais intensidade, como se o céu estivesse lamentando todas aquelas verdades sangrentas. E ali, no meio daquele turbilhão, Miguel soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele deveria escolher confrontar Hugo, descobrir até onde ele realmente teria ido, ou se afastar e deixar tudo para trás. A decisão pesava em seus ombros, enquanto olhos atentos observavam, ávidos por cada movimento, e então um estrondo. A porta do café se abriu de repente, e um grupo de homens mascarados invadiu o local, gritando ordens. Ninguém se move! O que está acontecendo aqui? As vozes ecoaram, estrondosas e ameaçadoras. A cena virou um caos instantâneo. Miguel ficou paralisado enquanto as sombras se moviam, transformando o espaço que antes era conhecido em um labirinto de terror. Os homens se dirigiram diretamente a Hugo, ainda estirado no chão. Vocês sabiam dos planos dele, não sabiam? Um deles acusou, olhando para a irmã do rival. Miguel sentiu o estômago revirar. Hugo estava metido até o pescoço em algo muito sombrio. Então, o mais alto do grupo se virou, seu olhar fixo em Miguel. Você! A palavra saiu como um disparo. Você vai nos ajudar a resolver isso. Temos dívidas a acertar, e você é a chave. A mente de Miguel explodiu em confusão. O que queriam dele? O que Hugo havia se metido? Uma luz piscou, e Miguel se deu conta. As palavras da irmã do rival ecoaram em sua mente. Ele estava planejando algo maior. Seria isso? Ele estava jogado no meio de um enredo de traição, manipulação e agora talvez até mesmo assassinato. E ali estava ele em uma encruzilhada. Ao olhar para Sara, viu um espelho de pânico refletido em seus olhos. Miguel tomou um fôlego. Ele precisava decidir: lutar ou correr, confrontar a verdade ou se esconder dela. O grito de Hugo,
ainda ressoava. O que acabara de ouvir virou seu mundo de cabeça para baixo. Hugo, seu amigo, o responsável por tantas noites de fado e risos, agora parecia um traidor. E ali estava Sarah, sua ex-namorada, no olho do furacão, tentando protegê-lo de algo que ele não compreendia totalmente. Algo muito maior que uma simples disputa artística. A tensão no ar estava densa, quase palpável. Apenas o ruído da chuva e os gritos da multidão preenchiam o silêncio que pairava entre eles. O desconhecido, próximo a Miguel, havia recuado. Mas, com um movimento rápido, ele se lançou ainda mais à frente. Não se intrometa, Sarah! Sua voz cortou o ar, afiada como uma lâmina. Do lado de fora, o caos se intensificava. A figura sombria que havia atacado Miguel agora se erguia como uma sombra ameaçadora. Mas a palavra traição ecoou na mente de Miguel. Ele tinha certeza de que Hugo não era aquele tipo de pessoa. As peças da história começavam a se encaixar, mas a verdade parecia muito mais angustiante do que ele poderia suportar. De repente, uma explosão de luz. A energia do café piscou uma vez e depois apagou. Gritos ecoaram pelo espaço, uma onda de pânico se espalhando como fogo. No escuro completo, as vozes lutavam para se fazer ouvir. E quando a luz retornou, a cena era desoladora. Hugo estava caído, seus olhos vazios, o corpo estirado no chão frio. Miguel queria correr até ele, gritar por ajuda, mas uma força invisível o segurava. Sarah o puxou com vigor. Não, Miguel, não se aproxime. O medo no rosto dela refletia uma verdade que ele ainda não compreendia. Mas, antes que pudesse formular mais perguntas, uma figura imponente e conhecida entrou no café. Era Helena, uma artista famosa e rival de Miguel, com um olhar determinado. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, suas palavras perfurando o ar pesado. "Você não deveria estar aqui!" A irmã do rival de Hugo exclamou, como que alertando todos sobre o perigo iminente. Miguel sentiu o estômago revirar. A presença de Helena trazia um novo nível de tensão para a cena. "Hugo!" ela chamou, indo em direção ao corpo no chão. Mas assim que se aproximou, algo inesperado aconteceu. Hugo, antes inerte, se moveu lentamente. Seus olhos cintilaram de volta à vida. O que era isso? Um truque? Uma revolta? Então, em uma fração de segundo, as sombras do café pareceram se multiplicar. Um grupo de homens mascarados entrou de forma abrupta, agitando facas e armas. "Ninguém se mexe! O que aconteceu aqui?" Eles gritaram, as vozes ruidosas e ameaçadoras, como um trovão no céu tempestuoso. Foi quando tudo mudou. Helena olhou para Miguel e Sarah e então, com um gesto rápido, puxou uma pistola do bolso. "Era você! Miguel, você é parte de tudo isso, não é?" A acusação desgastou Miguel. "O que você quer dizer?" O choque deixou seu corpo em estado de alerta, enquanto todos os olhos se voltavam para ele. "Você é o último integrante do plano. Hugo precisava de você para que isso funcionasse." As palavras de Helena ressoaram como um disparo, cortando a tensão do momento. O que estava acontecendo? Miguel não podia acreditar. A traição não estava apenas em Hugo. Helena também havia armado tudo. "Não, eu não sou parte de nada!" Miguel protestou. As mãos tremiam, o coração correndo. Mas a verdade estava se revelando ao seu redor. A confusão transbordava. E ele sentiu que todos ali tinham uma visão distorcida da realidade.
Você acha que é inocente, Miguel? Você sempre foi o peão nesse jogo sombrio. Helena declarou. A raiva se misturou com o medo em seus olhos. A cena estava insuportável. E então, em meio a toda a calamidade, outra milésima de segundo, a figura de Hugo se ergueu, agora não mais em forma de corpo caído, mas revigorada com um brilho sobrenatural nos olhos. Ele olhou diretamente para Miguel. Eu não sou o vilão aqui. Você precisa entender a verdade. A revelação cortou mais fundo que um corte. O que você quer dizer? Miguel perguntou, desesperado. E no ápice da clareza, Hugo disse: Eu sou seu irmão, Miguel. E tudo isso foi para te proteger. A verdade atingiu Miguel como uma tempestade. Os relacionamentos estavam desmoronando ao seu redor. E a única certeza era que nada mais seria como antes. Ele olhou ao redor, atordoado com a nova realidade que se desenrolava diante dele. O que ele faria agora? A busca pela verdade apenas havia começado. Miguel ficou paralisado. O coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Hugo, seu amigo de infância, estava ali em pé, dizendo que era seu irmão. O quê? Era essa a verdade que ele escondia? A revelação era como um balde de água gelada. Cada pedaço de suas lembranças parecia estar se despedaçando. Como assim, irmão? Ele mal conseguiu articular. Seus olhos buscavam a confirmação de Sara. Ela estava tão confusa quanto ele, seus olhos brilhando com a incerteza. O desconhecido, até então observador, se aproximou com um ar cínico. É isso que você queria ouvir, não, Miguel? A verdade sempre tem um preço, e a sua chegou. Hugo, ainda se levantando, fitou o olhar do irmão e revelou: Fui forçado a me afastar. O que envolve a nossa família vai muito além do que você imagina. É perigoso. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso que deixava qualquer um ali tenso. Do lado de fora, os gritos da multidão começaram a ficar mais altos. O que estava acontecendo? A intensidade da chuva aumentava, como se o céu lamentasse a revelação. Miguel sentia as gotas pesadas, cada uma como um tijolo sobre seu coração. Você está mentindo! Gritou Helena, interrompendo a cena. Você só quer se safar disso. O olhar dela disparava tiros de raiva, e de repente o café parecia pequeno demais para conter toda aquela tensão. Sara não sabia se afastava ou se aproximava de Miguel. Ela estava presa numa batalha própria. Miguel, você precisa entender. O que Hugo disse pode estar certo, mas também pode ser uma armadilha. Sua voz estava carregada de urgência. E então, como um filme que dá um corte abrupto, a porta do café se abriu com força. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com máscaras, entrou. Ninguém se move! Gritou um deles, sua voz ecoando como um trovão. O silêncio era ensurdecedor e todos pararam para olhar. Astúcia, desespero e medo desenhavam expressões nos rostos presentes. Miguel sentia seu corpo mudar de lugar, um arrepio gelado correndo por sua espinha. Você não vai escapar dessa, Hugo! Um dos homens apontava para o amigo que estava começando a se levantar de novo. Fomos claros. Você deve à família o quê? É seu. E agora, vamos cobrar o que é justo. A atmosfera ficou tensa como uma corda esticada ao máximo. Miguel olhou para Sara, sua mão apertada na dele. Você tente me ajudar, Miguel. Ela sussurrou. O peso do mundo estava sobre ele.
Hugo era mais do que um amigo. Agora era família. Mas e aqueles homens? A confusão era como uma tempestade dentro dele. Nós não temos tempo, disse o homem com a máscara. Ele se virou para Miguel, apontando com a arma. Você tem que decidir onde você realmente pertence. As palavras dele pesaram como chumbo. Era uma escolha impossível. Nesse instante, como um clarão, uma luz muito intensa surgiu. Um carro de polícia veio em alta velocidade, sirenes gritando. Todo mundo no chão. Os policiais gritaram ao entrar, armados e prontos para agir. O caos entelado transformou o café em um campo de batalha instantâneo. Miguel mal tinha completado seu dia de descobertas. E agora, tudo o que parecia certo se misturava com a incerteza. Ele percebeu que não era apenas a vida artística dele que estava em jogo, mas algo muito maior, mais perigoso. Ele olhou para Hugo, que agora estava cercado por seguranças e policiais. E a pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente estava jogando com suas vidas? Enquanto os homens mascarados tentavam escapar, a tensão explodiu. Sara puxou Miguel para perto e eles puderam ver Hugo ser amarrado e arrancado do lugar. Mas o que mais os chocou foi a revelação de um dos homens. Você não entende, Miguel. O que você não sabe sobre seu passado pode ser a sua ruína. A dor na cabeça de Miguel aumentava. O que isso tudo significava? Ele olhou ao redor. O café estava se transformando em um campo de batalha, onde luzes e gritos se misturavam. E com isso, a única coisa que restava era a pergunta: quais segredos ainda estavam escondidos sob a superfície de suas vidas? A tempestade só estava começando. Miguel estava paralisado, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Hugo, seu amigo de infância, estava ali, em pé, dizendo que era seu irmão. O quê? Era essa a verdade que ele escondia? A revelação era como um balde de água, gelada. Cada pedaço de suas lembranças parecia estar se despedaçando. Como assim, irmão? Ele mal conseguiu articular. Seus olhos buscavam a confirmação de Sara. Ela estava tão confusa quanto ele. Seus olhos brilhando com a incerteza. O desconhecido, até então observador, se aproximou com um ar cínico. É isso que você queria ouvir? Não, Miguel? A verdade sempre tem um preço, e a sua chegou. Hugo, ainda se levantando, fitou o olhar do irmão e revelou: fui forçado a me afastar. O que envolve a nossa família vai muito além do que você imagina. É perigoso. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso que deixava qualquer um ali tenso. Do lado de fora, os gritos da multidão começaram a ficar mais altos. O que estava acontecendo? A intensidade da chuva aumentava como se o céu lamentasse a revelação. Miguel sentia as gotas pesadas, cada uma como um tijolo sobre seu coração. Você está mentindo! Gritou Helena, interrompendo a cena. Você só quer se safar disso! O olhar dela disparava tires de raiva e, de repente, o café parecia pequeno demais para conter toda aquela tensão. Sara não sabia se afastava ou se aproximava de Miguel. Ela estava presa numa batalha própria. Miguel, você precisa entender. O que Hugo disse pode estar certo, mas também pode ser uma armadilha. Sua voz estava carregada de urgência. E então, como um filme que dá um corte abrupto, a porta do café se abriu com força. Um grupo de homens
todos vestidos de preto e com máscaras, entrou. Ninguém se move, gritou um deles, sua voz ecoando como um trovão. O silêncio era ensurdecedor e todos pararam para olhar. Astúcia, desespero e medo desenhavam expressões nos rostos presentes. Miguel sentia seu corpo mudar de lugar, um arrepio gelado correndo por sua espinha. Você não vai escapar dessa, Hugo! Um dos homens apontava para o amigo, que estava começando a se levantar de novo. Fomos claros! Você deve à família o que é seu. E agora vamos cobrar o que é justo. A atmosfera ficou tensa como uma corda esticada ao máximo. Miguel olhou para Sara, sua mão apertada na dele. Você tem que me ajudar, Miguel! Ela sussurrou. O peso do mundo estava sobre ele. Hugo era mais do que um amigo. Agora era família. Mas e aqueles homens? A confusão era como uma tempestade dentro dele. Nós não temos tempo! Disse o homem com a máscara. Ele se virou para Miguel, apontando com a arma. Você tem que decidir onde você realmente pertence. As palavras dele pesaram como chumbo. Era uma escolha impossível. Nesse instante, como um clarão, uma luz muito intensa surgiu. Um carro de polícia veio em alta velocidade, sirenes gritando, todo mundo no chão. Os policiais gritaram ao entrar, armados e prontos para agir. O caos instalado transformou o café em um campo de batalha instantâneo. Miguel mal tinha completado seu dia de descobertas e agora tudo o que parecia certo se misturava com a incerteza. Ele percebeu que não era apenas a vida artística dele que estava em jogo, mas algo muito maior, mais perigoso. Ele olhou para Hugo, que agora estava cercado por seguranças e policiais, e a pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente estava jogando com suas vidas? Enquanto os homens mascarados tentavam escapar, o caos explodia. Sara puxou Miguel para perto e eles puderam ver Hugo sendo amarrado e arrancado do lugar. Mas o que mais o chocou foi a revelação de um dos homens. Você não entende, Miguel. O que você não sabe sobre seu passado pode ser a sua ruína. A dor na cabeça de Miguel aumentava. O que isso tudo significava? Ele olhou ao redor. O café estava se transformando em um campo de batalha, onde luzes e gritos se misturavam. E com isso, a única coisa que restava era a pergunta: quais segredos ainda estavam escondidos sob a superfície de suas vidas? A tempestade só estava começando, então, de repente, uma explosão fez o chão tremer. A porta dos fundos do café se abriu com uma força descomunal, revelando uma figura encapuzada. Era uma mulher, com uma conexão estranha com todos ali, e um brilho poderoso nos olhos. Basta! Ela gritou. O som reverberou como um trovão, e todos congelaram. Miguel a reconheceu. Era a mãe deles, desaparecida há anos. A revelação atravessou seu corpo como um choque elétrico. Como era possível? Hugo estava paralisado, o olhar perdido entre o choque e o alívio. O presente e o passado colidiam. E a única certeza era que tudo o que ele pensava saber agora estava em completa desordem. O que mais ela esconderia? Perdas, segredos e um passado de mentiras pareciam agora uma realidade perturbadora. A confusão reinava, e com isso, Miguel percebeu que a tempestade estava longe de terminar. Uma torrente de perguntas infernais dançava em sua mente.
Ele precisava saber a verdade. Mas a que custo? A noite se desdobrava com mistérios e intrigas, deixando Miguel em um abismo de incertezas, onde cada escolha poderia levá-lo a um destino inimaginável. Miguel ficou paralisado, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Hugo, seu amigo de infância, estava ali, em pé, dizendo que era seu irmão. O que? Era essa a verdade que ele escondia. A revelação era como um balde de água gelada. Cada pedaço de suas lembranças parecia estar se despedaçando. Como assim, irmão? Ele mal conseguiu articular. Seus olhos buscavam a confirmação de Sara. Ela estava tão confusa quanto ele, seus olhos brilhando com a incerteza. O desconhecido, até então observador, se aproximou com um ar cínico. É isso que você queria ouvir? Não, Miguel! A verdade sempre tem um preço, e a sua chegou. Hugo, ainda se levantando, fitou o olhar do irmão e revelou. Fui forçado a me afastar. O que envolve a nossa família vai muito além do que você imagina. É perigoso. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso que deixava qualquer um. Ali tenso! Do lado de fora, os gritos da multidão começaram a ficar mais altos. O que estava acontecendo? A intensidade da chuva aumentava, como se o céu lamentasse a revelação. Miguel sentia as gotas pesadas, cada uma como um tijolo sobre seu coração. Você está mentindo! Gritou Helena, interrompendo a cena. Você só quer se safar disso! O olhar dela disparava tiros de raiva. E, de repente, o café parecia pequeno demais para conter toda aquela tensão. Sara não sabia se afastava ou se aproximava de Miguel. Ela estava presa numa batalha própria. Miguel, você precisa entender. O que Hugo disse pode estar certo, mas também pode ser uma armadilha. Sua voz estava carregada de urgência. E então, como um filme que... De um corte abrupto, a porta do café se abriu com força. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com máscaras, entrou. Ninguém se move, gritou um deles, sua voz ecoando como um trovão. O silêncio era ensurdecedor e todos pararam para olhar. Astúcia, desespero e medo desenhavam expressões nos rostos presentes. Miguel sentia seu corpo mudar de lugar, um arrepio gelado correndo por sua espinha. Você não vai escapar dessa, Hugo! Um dos homens apontava para o amigo. Estava começando a se levantar de novo. Fomos claros. Você deve à família o que é seu. E agora vamos cobrar o que é justo. A atmosfera ficou tensa, como uma corda esticada ao máximo. Miguel olhou para Sara, sua mão apertada na dele. Você tem que me ajudar, Miguel, ela sussurrou. O peso do mundo estava sobre ele. Hugo era mais do que um amigo, agora era família. Mas e aqueles homens? A confusão era como uma tempestade dentro dele. Nós não temos tempo, disse o homem com a máscara. Ele se virou para Miguel, apontando com a arma. Você tem que decidir onde você realmente pertence. As palavras dele pesaram como chumbo. Era uma escolha impossível. Nesse instante, como um clarão, uma luz muito intensa surgiu. Um carro de polícia veio em alta velocidade, sirenes gritando. Todo mundo no chão. Os policiais gritaram ao entrar, armados e prontos para agir. O caos instalado transformou o café em um campo de batalha instantâneo. Miguel mal tinha completado seu dia de descobertas e agora
Tudo o que parecia certo se misturava com a incerteza. Ele percebeu que não era apenas a vida artística dele que estava em jogo, mas algo muito maior, mais perigoso. Ele olhou para Hugo, que agora estava cercado por seguranças e policiais, e a pergunta ecoou em sua mente: quem realmente estava jogando com suas vidas? Enquanto os homens mascarados tentavam escapar, o caos explodia. Sarah puxou Miguel para perto e eles puderam ver Hugo sendo amarrado e arrancado do lugar. Mas o que mais os chocou foi a revelação de um dos homens. Você não entende, Miguel. O que você não sabe sobre seu passado pode ser a sua ruína. A dor na cabeça de Miguel aumentava. O que isso tudo significava? Ele olhou ao redor. O café estava se transformando em um campo de batalha, onde luzes e gritos se misturavam. E com isso, a única coisa que restava era a pergunta: quais segredos ainda estavam escondidos sob a superfície de suas vidas? A tempestade só estava começando. Então, de repente, um estalido ensurdecedor. A porta dos fundos do café se abriu com uma força descomunal, revelando uma figura encapuzada. Era uma mulher. E Miguel a reconheceu instantaneamente. Era Rita, sua antiga mentora de arte, desaparecida há anos, cujos ensinamentos tinham moldado sua carreira. O que ela estava fazendo ali? Silêncio! Gritou Rita, e seu olhar atravessou a sala, cortando o ar pesado. Todos congelaram, os homens mascarados e os policiais também. O caos que havia tomado conta do café agora parecia sutil perto do que ela trazia. Precisamos acabar com isso! E rápido! Hugo ficou com os olhos arregalados. Rita! Você não pode estar aqui! A voz dele tremia de choque. O que você está fazendo? Isso é perigoso. Perigoso? Você não faz ideia do que está acontecendo, respondeu ela, sua voz ressoando com uma gravidade que apertou o peito de Miguel. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. A família que você pensou que tinha não é quem parece. Miguel sentiu sua respiração falhar. O quê? A revelação era como um soco no estômago. Sarah olhou para ele, seus olhos cheios de perguntas. O que você quer dizer com isso? Eles estão atrás do que é nosso, Miguel. E não é só sobre a arte. É sobre poder, influência e mortes. Você pode ser a chave para quebrar esse ciclo. O olhar de Rita era intenso e Miguel se viu capturado nas palavras dela. Ele precisava saber mais. Mas antes que pudesse formular uma questão, um estrondo ecoou. Um dos homens mascarados, agora a poucos passos, sacou uma arma. Basta de conversa! Sua voz era uma rosnada baixa. Quem é você para interromper nosso trabalho? Um tiroteio irrompeu. O café se transformou em um campo de batalha. Miguel viu o rabisco do que poderiam ser suas memórias. As cores do café se perdendo em manchas de calafrios e ecos de gritos. Ele estava cercado e as paredes começavam a se fechar. Agora você entende! Gritou Rita, enquanto o caos aumentava. Você precisa decidir de que lado está Miguel. Enquanto tudo desmoronava, a única certeza era que a tempestade estava apenas começando. E o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. Miguel estava em choque. O café se tornara um campo de batalha. E a verdade que ele havia buscado por tanto tempo agora pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Rita, sua antiga mentora, estava ali. E as revelações desmoronavam a base de seu mundo. Você é família! A luta de todos é nossa!
Hugo gritou, suas palavras ecoando, enquanto os homens mascarados se preparavam para atacar novamente. Tudo parecia um pesadelo. Por que você não me contou? Miguel respondeu, sua voz trêmula de fúria e dor. Seu coração pulsava, a adrenalina correndo em suas veias. Ele olhou para Sarah, que segurava sua mão, seu olhar transparecendo confusão e medo. O que devemos fazer agora? Ela parecia tão perdida quanto ele. Fiquem todos calmos! Gritou Rita, apontando para os homens. Esse lugar não precisa acabar assim. O que vocês querem? Ameaçar vidas? Um dos homens mascarados sorriu de maneira ameaçadora. Só queremos o que é nosso. E você é um impedimento! Ele gesticulou com a arma, mirando no chão. As luzes do café piscavam com a intensidade do caos. A tensão estava no auge, e cada segundo parecia uma eternidade. Miguel sentiu o nó na garganta apertar. Sem pensar, ele disparou. Não, você não vai tocar em ninguém. Hugo é meu irmão e eu não vou deixá-lo ir. As palavras escaparam de sua boca como um manifesto de desespero. Rita olhou para ele e em seu rosto havia um misto de orgulho e preocupação. Miguel, você pode ser a chave, mas precisa controlar isso. Não podemos deixar o passado consumir o futuro. No mesmo instante, um tiro ecoou e Miguel se jogou na frente de Sarah. O som foi ensurdecedor, mas ela estava bem. O alvo era uma janela e os estilhaços cortaram o ar. Precisamos sair daqui! Gritou Hugo, puxando Miguel e Sarah junto. O grupo de mascados começou a empurrar as mesas, criando uma barreira. Miguel olhou ao redor. O que havia começado como uma noite de inspiração agora era um campo de batalha. Ele não poderia permitir que a arte e a vida que tanto amava fossem destruídas por essa luta. Vamos juntos! Eu tenho um plano! Gritou Rita, ganhando a atenção de todos. Miguel, alimentado pela determinação, seguiu-a. Um caminho seguro nos leva ao fundo, por trás da pilha de cadeiras. Vamos! Com cada passo, o café tornava-se um labirinto de caos. Ouvindo os gritos e as sirenes do lado de fora, Miguel sentiu que tinha que ser rápido. Saia da minha frente! Uma das vozes gritou, e mais tiros dispararam. O cheiro de pólvora estava no ar, misturado à fumaça da tempestade que chorava do lado de fora. Finalmente encontraram uma porta dos fundos. Miguel olhou para Sarah, seus olhos brilhando com determinação e medo. Confie em mim, disse ele, segurando sua mão. Fugiram pela porta enquanto a confusão ainda permeava. A chuva caía pesada e eles correram pelas ruas, perdidos em meio às sombras e à luz da cidade. O que fazemos agora? Perguntou Sarah, ofegante. Miguel parou, respirando fundo. Precisamos desvendar tudo isso. As respostas não estão a quilômetros de distância. Estão mais próximas do que imaginamos. Rita e Hugo se entreolharam, a dúvida ainda pairando, mas pela primeira vez havia um fio de esperança. Miguel chamou pela cidade que amava. Ele não se tornaria apenas parte de um jogo cruel. Ele lutaria por sua verdade e pela arte que precisava ser libertada. Vamos juntos e dessa vez estaremos prontos, afirmou, com uma paixão renovada. O grupo concordou. Estamos juntos, Messa. E assim, vindos de um mar de incertezas, Miguel e seus amigos, agora unidos por laços de sangue e destino, se embrenharam em uma busca que os levaria por corredores escuros e verdades desconhecidas.
O que aconteceria a seguir? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.